Vai pregar? Precisa de uma ajuda? Vamos te dar 7 dicas para ajudar no seu sermão. Então, meu amigo Isaac, no vídeo de hoje a gente vai dar para as pessoas umas dicas que você pode usar na hora que você está pregando. Exatamente. Vamos te dar várias dicas que podem te ajudar. Foi coisa que ajudou a gente, Sim. que a gente usa para poder pregar lá na nossa igreja, para poder preparar os nossos sermões. E então vamos lá. Primeira dica: estuda muito bem o texto, todas as nuances do texto, então todo o contexto dele. E para isso eu também indico para vocês o vídeo que a gente já fez faz muito tempo sobre hermenêutica. Então tá aqui no card, você pode ir lá ver, a gente fala sobre estudo do texto, então as dicas de lá vão servir para essa primeira dica. Leia o texto em várias versões diferentes, leia o texto várias e várias vezes para você entender, procure saber mais sobre o texto que você vai pregar. Procure isso é muito importante. Comentários de pessoas que você... Então, muitas vezes, as pessoas têm preconceito com comentário, mas às vezes é bom. Então, um texto que você não está entendendo por que algo aconteceu, por que é usada um termo específico, ou por que alguém fala alguma coisa, um comentário pode te ajudar. Então, uma Bíblia de estudo pode te ajudar nisso. A gente também tem vídeo sobre Bíblia de estudo, você pode ver. Use isso e mergulhe no texto de cabeça, para você entender muito bem o que aquele texto está falando. E a outra dica que a gente tem para dar para vocês é o seguinte: na sua igreja, no momento de pregação, você está falando com pessoas. São pessoas. Então você não está falando com apenas robô ou um público. Você não precisa ler um slide, vamos dizer assim, bem claro. Sim. Você não precisa criar tópicos e seguir literalmente aqueles tópicos que você colocou. Crie um relacionamento, interaja com eles, crie um momento, chame atenção para aquele momento da pregação, com o que você vai falar, Exato. com o modo de falar. Uma dica, cara, isso vai parecer bobagem, mas vai funcionar bastante. Eu faço teatro, eu faço isso antes das minhas apresentações. Treine sozinho. Pegue, monta o seu slide, os tópicos que você vai fazer da sua pregação e começa a debater em casa, sozinho, criando um caminho que você já conhece sem olhar para o tópico, você só lembra. Pensar qual que vai ser a sua argumentação de cada coisa. E é isso que o Isaac falou, é muito importante, pensar que você está falando com gente. Então você não está só apresentando um trabalho de faculdade, Exato. Você está falando com pessoas que se relacionam com aquilo. Então pensa que você está conversando com elas, que você está estabelecendo alguma relação. Pergunta no meio do sermão se elas estão entendendo, se teve alguma dúvida no final, você pode perguntar. Você tem que estabelecer uma relação com elas. Essa história, né, de que as pessoas que estão sentadas não podem interagir com o pastor, cara, não pode. Deixa interagir, é tão legal. Deixa interagir. Então você pode usar ou não usar de perguntar, de fazer alguma coisa, mas estabeleça uma relação com quem você está pregando. É muito importante. Terceira dica: quando você for pregar, leve em conta o público que você está falando, o que a igreja está passando. Se você está pregando na sua igreja e você é alguém que conhece o momento da igreja, então você já sabe o que a igreja está passando, o que é algo que elas precisam ouvir sobre aquele momento. Se você não é o líder ou se você está pregando numa igreja de fora, conversa com o pastor, conversa com o líder daquela igreja, pergunta para ele, então, como que está a igreja? Como que está a situação das pessoas? Por que elas estão passando? Não porque você tem que pregar sobre aquilo que as pessoas estão passando, mas que você tem que entender qual o momento das pessoas, o que elas estão pensando, quais são as dificuldades dela. Isso pode te ajudar muito para você seguir o ensinamento que já está rolando naquela igreja. Entendeu? Então você pode falar, o que está sendo ensinado aqui? Não, a gente está falando muito, que nem na nossa igreja, a gente está falando muito sobre amar a Deus. Amar a Deus e ter um coração missionário, um coração de saber que você é alguém que faz missões para Deus, que você precisa fazer algo para Deus, você tem que se envolver. Então, nas nossas pregações, a gente sempre chama a atenção a esse tipo de coisa. Gente, lembra, naquela pregação nós dissemos isso, é isso que a gente está falando, que você precisa se envolver, você precisa amar a Deus, e isso tem que gerar algo em você. Então, leve em conta o público, pergunta para o pastor, procure saber como que está a igreja, e isso vai te ajudar muito na hora de pregar também. Sim, e levando em conta o tema que já está rolando na igreja para você preparar sua pregação em cima disso, é um outro ponto legal também que a gente quer dar uma dica para você, tenha um alvo principal na sua pregação. Tipo, lê um versículo, mas dentro daquele versículo, estabeleça um alvo para você se guiar e se direcionar nele. É legal, às vezes, você pegar uma pregação e seguir vários tópicos, né? Você ensinar várias coisas, vários momentos,
vários assuntos em conjunto para gerar um único. Mas ainda assim, se você está começando agora, a indicação é estabeleça um alvo, estabeleça um assunto principal para você tratar na sua pregação e começa a trabalhar a sua pregação em cima disso, vai facilitar muito. Isso até porque as pessoas que estão te ouvindo vão gravar melhor. Se você tiver um alvo específico, um foco específico, uma frase específica que seja, mas um foco que você tenha para aquele sermão, porque se você falar de muita coisa e estabelecer muito foco, aquilo fica confuso. Ela não vai se lembrar, passou uma semana, ela não vai saber o que foi pregado. Então, você estabelecendo um foco, fica mais fácil para a pessoa conseguir gravar aquilo, foi pregado sobre aquilo. Então, seja qual for seu tema, estabeleça um alvo para aquilo e foca muito naquilo durante toda a sua pregação. São vários tópicos, mas foca sempre naquilo, que isso vai te ajudar demais. Outra dica, você pode usar metáforas, isso é legal de usar, mas não exagera, porque o seu sermão é sobre a Bíblia, não sobre as suas metáforas. Eu vejo muita gente que pega para pregar e estabelece um tema, só que ela usa uma metáfora para aquilo, uma figura para estabelecer aquele sermão e qual ela vai usar, de que ela achou algo interessante, a água, um elemento de qualquer coisa, só que ela fica só falando de como a metáfora dela funciona. Ela não fala da Bíblia, ela fala da metáfora dela e como a metáfora dela é legal, como faz sentido nesse texto, essa metáfora. Então, você pode usar, só toma muito cuidado para você não transformar o seu sermão em simplesmente uma explicação daquilo de como você compreendeu, como a sua metáfora é bonita, de como ela é uma figura muito perfeita para aquele texto, mas o que aquele texto aplica para a vida da pessoa, o que é prático daquele texto. Então você tem que encontrar esse tipo de coisa. É muito importante não exagerar nas suas metáforas, nas suas figuras, porque senão deixa de ser sermão, perde significado. E as pessoas não vão compreender sua metáfora. Isso é algo que você compreendeu. Às vezes ela vai fazer muito sentido na sua cabeça. Exatamente, mas para quem escuta... Outra dica que muita gente se esquece é aquela assim: Douglas, você prega no sábado, tá bom? Sim, beleza. Aí eu faço semana, chega quinta-feira. Na quinta-feira, eu tenho que pregar no sábado. Eu deixo quinta-feira, eu vejo, dá tempo. No sábado, vou pregar só à noite, eu faço no sábado no almoço. Meu querido, não faça isso, de verdade, não faça isso. Uma coisa que o cristão deve estar preparado é para levar a mensagem de Deus. Isso daí o cristão deve estar preparado. Ele deve ter sempre algo a acrescentar, algo a falar sobre Cristo. E você não pode deixar para a última hora. Não pode deixar para a última hora. Se você deixa para a última hora, cara, você vai se perder nos seus tópicos, você vai se perder no seu conteúdo, você vai acabar abrangendo tantas coisas que não vai chegar em nada. E não vai dar tempo de preparar um negócio tão estudado, exatamente. Tão fechado quanto poderia ser. Sim, então se dedique, sabe? Se você sabe, eu acho, é assim, mesmo que você não saiba uma data que você vai pregar, se dedique no estudo, se dedique em montar pregações, mesmo que seja pensamentos rápidos, você escreve lá no Word, deixa lá gravado, mas sempre faça isso, uma vez por semana, 2 vezes, o quanto você conseguir, mas se dedique, leia a palavra, medite, ore dia e noite a Deus, pedindo para Ele te ajudar nisso, sabe, a preparar, para Ele trazer conteúdo ao teu coração, para que Ele possa te dar maneiras de levar a palavra dele ao público, às pessoas. Sempre prepare esse sermão bem antes, porque aí dá tempo de você ficar batendo em cima daquele, lendo e relendo. Então eu montei os meus tópicos, ou eu montei um slide, eu montei um texto, relê aquilo, transforma aquilo, muda aquilo, vai lendo a mesma coisa, que você vai ver que cada hora que você está lendo, isso acontece comigo, toda hora que eu estou lendo, eu percebo mais alguma coisa que eu podia colocar, ou alguma coisa que pode ser melhor explicado, e isso vai acontecer com o tempo. Se você deixar para a última hora, você não vai ter tempo para fazer nenhum. E outra, você vai ter tanta segurança, se você tem receio, né, de estar na frente de uma igreja, fica meio nervoso, você vai ter mais segurança de estar levando a mensagem. Exatamente. Então essa é uma outra dica, tá bom? Se prepare. Última dica para você, que é uma dica que o próprio Charles Spurgeon, que é chamado do príncipe dos pregadores, ele dá num dos livros dele, que é encontre Cristo no seu sermão. Isso é muito baseado em Colossenses 1,17, que vai falar de Cristo como o sendo antes de todas as coisas e tudo subsiste por meio dele. Então isso é muito importante, você pregar Cristo no seu sermão. Não importa se você está pregando o Antigo Testamento, se você está pregando o Novo, se você está pregando o Salmo, se você está pregando Provérbios, se você está pregando qualquer coisa, Apocalipse, encontra Cristo para seu sermão. Leva Cristo para as pessoas. E tem até uma metáfora que o próprio Spurgeon usa quando está falando sobre isso, de uma história de um rapaz que foi pregar numa igreja, e ele estava pregando, e pregou muito eloquente, e foi muita ênfase, e etc. E quando ele chega no pastor para perguntar, pastor, o que você achou da pregação? Ele falou, olha, foi muito bom, só não tinha Cristo. Aí ele falou, mas então, o texto que eu estava pregando não tinha.
Ele, não, encontra ele. E ele dá a imagem de que assim como todas as vilas e todo espaço da Inglaterra tem uma estrada que leva para Londres, todo o texto tem um caminho que leva para Cristo. E ele dá uma figura para isso. Assim como toda vila, assim como todo lugar na Inglaterra tem uma estrada, um lugar que leva para Londres, assim também todo texto tem alguma coisa que leva para Cristo. Todo texto caminha para Cristo. Você tem que encontrar, mesmo que o caminho seja tortuoso, seja difícil, seja longo, encontra Cristo no seu sermão. Você tem que pregar Cristo em tudo que você está pregando. Mas como que eu vou achar? A Bíblia toda é sobre Cristo. Tudo. Então Desde você pode Gênesis, Apocalipse, pegar Gênesis, Levítico, cara. Levítico. Eu já preguei sobre Levítico, falando de Cristo, porque você encontra ele lá. Você encontra Cristo em Salmos, você encontra Cristo em toda a Bíblia. Ele tá lá. Só procura ele. Então é isso, meus queridos. Espero que isso ajude vocês na elaboração dos sermões que vocês vão passar para a igreja. Se você tem algum comentário, alguma dica que a gente acabou esquecendo de dar, quer acrescentar, comenta aqui no comentário. Exatamente. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo por aí para as pessoas que precisam ouvir essas dicas. E se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim para manter todo esse trabalho funcionando. Exatamente. Muito obrigado e até a próxima. Galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.